Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Gaia Bem-Estar aqui no YouTube. E a gente está de volta com o nosso quadro do Tapete para a Vida, trazendo reflexões da filosofia do yoga para o nosso dia a dia, para o nosso momento fora desse tapetinho aqui. E hoje a gente vai começar com uma reflexão interessante. Quando você pensa no yoga, a gente percebe muito essa questão conectada com a filosofia, com a meditação, até mesmo uma imagem um pouco zen, né? Um pouco tô aqui parado sem fazer nada. Mas quando você entra num estúdio de yoga e você entra numa sala de prática, efetivamente o que vai acontecer é que você vai trabalhar com um monte de posturas físicas. E aí você vai sentir cansaço, você vai sentir dor muscular. Uma frase clássica é assim: nossa, eu tô com dor em lugares que eu nem sabia que tinha músculos por aqui. E aí, não parece um pouco estranho? Eu falo, mas o yoga, afinal de contas, é filosofia ou é uma aula de ginástica? Será que isso e ginástica é a mesma coisa? Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho para você de uma percepção. Não estou falando que é a única razão sobre os asanas existirem na nossa prática, mas você vai conseguir entender muito bem hoje o que eu quero trazer para você. Então, as posturas do yoga têm os nomes de asana. Asana é o termo em sânscrito que a gente usa para essas posturas. Uma outra maneira que a gente poderia usar a palavra seriam as posições, mas eu prefiro usar a palavra postura. Posição é naquele jogo, né? No jogo de congelar, e a gente está se mexendo e estátua. E aí você fica aqui. Isso é uma posição qualquer. É simplesmente o corpo que para. Uma postura está relacionada com autoconsciência, com percepção do que está acontecendo aqui, com ações internas. Eu estou numa postura, eu estou consciente nessa postura. E por que será que ela está tão presente numa prática de yoga? Dentro da filosofia do yoga, a gente consegue enxergar o nosso corpo como uma série de camadas, como se fosse uma cebola com várias camadas dessa cebola que vão se abrindo. Então, a gente costuma dizer que o homem tem 7 corpos diferentes, do mais denso para o mais sutil. E qual que é o nosso corpo mais denso? É esse corpo físico aqui. É o corpo físico que eu sinto uma dor, que eu posso dar um beliscão e efetivamente perceber. É o corpo que eu desloco para um lugar e o meu braço vai, devolvo. Isso é o que a gente chama de o nosso corpo mais denso. E aí a gente vai sutilizando essa percepção até a nossa mente, até essas nossas emoções mais internas, que já não são tão fáceis de a gente dominar e controlar, concorda comigo? Pois bem, sabendo disso, na nossa prática de yoga, a gente se usa dessa informação para trabalhar com essa mente. Sabendo que essa mente é difícil de ser domada, a gente trabalha com esse corpo físico, que é mais fácil de ser controlado, e ele envia uma informação de conexão para a nossa mente. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a gente está trabalhando com uma postura de força, tá bom? E no começo, você sofre naquela postura, você nem imagina que você dá conta de fazer essa postura de força. Aos pouquinhos, aquela postura vai acontecendo e você vai se dando conta de que você era capaz de fazer alguma coisa que você nem imaginava. Você entendeu que a partir do nosso corpo físico, a gente mandou uma informação nova para a nossa mente falando, você é capaz? E aí o professor fala, agora você está bem nessa postura, vamos desafiar um pouquinho mais. Tira um pé do chão, coloca um braço atrás das costas, faz uma torção junto com isso. O que a gente está mostrando aqui? A gente está trazendo variações, possibilidades de desafiar o nosso corpo. E quando a gente desafia o nosso corpo, significa que a gente também está desafiando a nossa mente. E aí, como é que a gente leva isso para a nossa vida? Sabe aquele dia em que você tem a oportunidade de mudar de emprego ou de fazer uma coisa que você não estava preparado? É como se a sua mente já tivesse um pouco mais treinada para falar, eu consigo fazer isso. Se lá na minha prática de yoga, aquele pé atrás da cabeça parecia impossível e um dia aconteceu, os meus desafios em outras áreas da minha vida também podem acontecer e eu também posso superar esses desafios. Do mesmo jeito, né, já que eu falei do pé atrás da cabeça, essa imagem clássica, né, do tipo,
Não, minha mão nem chega no chão quando eu vou me alongar para frente. Aos pouquinhos, pouco a pouco, você vai aprendendo que é a sua disciplina, junto com a sua resistência, a sua vontade de fazer, que vai alcançar finalmente essas mãos no chão. E é a mesma coisa que vai acontecer no nosso dia a dia, em outras áreas da nossa vida. E por último, sabe aquela postura difícil que você fala, não tem quem faça eu fazer essa? Então aí será que eu estou aprendendo a me frustrar? É mais ou menos isso, sabia? Cada pessoa tem um corpo diferente. E a gente tem limitações fisiológicas mesmo, sabe? A gente tem um braço que é mais curto do que um padrão, a gente tem uma região do corpo que está mais rígida, a gente tem uma dor real no nosso joelho que não permite que a gente faça tal postura. E isso nos ensina o quê? Que a gente precisa aprender sobre os nossos limites, sobre até onde eu posso ir e, acima de tudo, não querer encontrar uma perfeição em tudo. Que a brincadeira do asana está no caminho de desenvolvimento e no caminho de aprendizado, acima de tudo, não exatamente no nosso sucesso. Quando a gente consegue o sucesso numa postura, a gente entende que o desafio está ali e que a gente é capaz de superar. Quando a gente não chega lá, a gente também aprende que está tudo bem, porque o caminho é um aprendizado. Sabe que em alguns lugares, né, na Suíça existe um trem expresso que é o trem expresso mais lento do mundo. E ele vai de dois pontos incríveis, maravilhosos. Mas, no fundo, o grande valor dessa viagem é a experiência, é o caminho. Porque não importa exatamente de onde você está, para onde você vai. O que importa é o que você colhe ao longo dessa experiência. Então, a prática física de posturas, de asanas, ela está aqui para te oferecer isso. Essa jornada bonita de descoberta, de interação com o seu corpo, de avanços e também de respeito, de compreensão dos seus limites e de que está tudo bem. Tá tudo bem você não ter uma postura perfeita. Tá tudo bem a minha mão não chegar no chão maravilhosamente bem. A gente não está aqui para isso. A gente não é uma aula de ginástica. A gente usa o corpo físico como uma ferramenta. E aí, dessa maneira, você realmente vai conseguir trazer essa percepção de dentro do seu tapetinho para a sua vida. E o nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva que a gente tem do tipo, eu não sou flexível, eu acho que o yoga não é para mim. Se você acha que isso é desse jeito para você, semana que vem tem um novo vídeo e daí você acompanha com a gente. Então, até lá!